Bom, então você quer começar a fazer negócios na internet, você quer começar a trabalhar na internet. A gente tem aqui para você uma apresentação de um negócio maravilhoso, um negócio extremamente lucrativo, que você pode começar a fazer agora sem investimento nenhum, ok? Não vai tirar dinheiro do seu bolso, você vai começar a trabalhar, você vai começar a construir um negócio sem ter que realmente investir. Então é uma chance única, uma oportunidade única, e esse vídeo aqui é uma apresentação para você entender um pouco mais desse negócio que a gente está fazendo. Ao meu lado aqui eu tenho o Henry. O Henry é um ótimo empreendedor, trabalha comigo há muito tempo. Há quantos anos a gente trabalha junto? Esse ano vai fazer 9 anos, Eric. Vai fazer 9 anos que a gente está trabalhando junto. O Henry, ele é o proprietário da Yax Media, uma agência de marketing digital lá em Florianópolis, Santa Catarina. Isso, Florianópolis. Fala um pouquinho, Henry, do que você tem, quantos clientes você tem mais ou menos, como é que é o seu negócio um pouquinho. Então, Eric, nós iniciamos essa agência em 2009, né? Por isso eu falei que esse ano nós vamos fazer 9 anos, né, que estamos trabalhando juntos. Uhum. E a Yax, ela começou justamente porque eu conheci o Eric. Conheci as ferramentas de marketing que o Eric trabalhava, enfim. Então é uma coisa que a gente está meio que trabalhando juntos mesmo nesse negócio. Há muito tempo. Há muito tempo. Quantos clientes você tem mais ou menos hoje no seu negócio? Nós já passamos de 1.000 clientes na nossa carteira, graças à plataforma, às ferramentas que o Builderall oferece, né? Graças à competência dele. A plataforma, a Builderall, o sistema todo é só uma ferramenta. O Henry tem ótimos resultados, mas isso é graças à competência dele, ele é um ótimo empreendedor. Mas, cara, então você tem um business que tem 1.000 clientes ali ativos, isso é fantástico, né? Sim. Só que o fantástico não é isso. O fantástico é que nós estamos aqui no escritório da Builderall, esse escritório aqui em Orlando, Flórida. Eu moro em Orlando, Flórida, a gente faz negócios no Brasil, a gente faz negócios em outros países também. E o Henry começou a agência dele no Brasil, em Florianópolis, mas agora, adivinha, ele está morando aqui em Orlando com a gente. Ele, a esposa, os filhos, né, tendo uma qualidade de vida muito legal. Por quê? Porque ele levou 8 anos para construir um negócio, consolidar um negócio, e agora ele tem um negócio sólido que dá dinheiro para ele todo mês. Ele pode administrar esse negócio do computador em qualquer lugar do mundo, né? Então, isso é uma visão que a gente tem de negócios. A gente tem que fazer negócios que sejam escaláveis, certo? Bom, aliás, capaz até que se você procurar na internet alguns vídeos sobre a gente, aí você vai ver um vídeo que eu fiz com o Henry, 3, 4 anos atrás, por aí, né, cara? Mais ou menos isso. Uns 3, 4 anos atrás, a gente falando sobre negócios também. Então, desde aquele tempo, a gente está trabalhando juntos, só crescendo. Só que naquela época ele trabalhava no Brasil, hoje ele mora nos Estados Unidos. Trabalha no Brasil e mora nos Estados Unidos. Olha só que maravilha, né? Deixa eu te falar um pouquinho desse negócio, desse nicho, e como é que você pode fazer a mesma coisa por você e pela sua família. Dizem que para fazer negócios você precisa de sistemas, você precisa de uma plataforma e você precisa de dinheiro, ok? Isso não é verdade. Você não precisa de dinheiro para começar um negócio. Eu não sei nem se você acompanha minhas palestras que eu dou anos e anos e anos, eu sempre falo a mesma coisa, né? Você precisa de sistemas e relacionamentos para fazer um negócio. Dinheiro pode facilitar um negócio, pode alavancar um negócio, mas ele não é o fator determinante. Quando você fala que você precisa de dinheiro para fazer um negócio, na verdade você está dando uma desculpa. Não, eu não vou ter sucesso, eu não vou fazer negócios, eu não vou crescer na vida porque eu preciso de dinheiro, ok? Então não é verdade, você não precisa de dinheiro para fazer negócios. Você precisa de sistemas e você precisa de relacionamento, ok? Sistemas de relacionamento. Se você tem o relacionamento certo para abrir as portas que você precisa ou para promover as coisas que você está fazendo da forma certa e você tem um sistema que roda redondo ali para você, você tem um business e esse business ele vai crescer. Tá bom? Então, olha só, falando um pouco da Builderall. O que é a Builderall? E olha só, eu não estou te vendendo a plataforma Builderall. Eu estou falando para você do negócio Builderall, ok? Tá? Mas todo negócio roda em cima de um produto, um serviço, uma plataforma, alguma coisa assim. Então, o que é a Builderall? A Builderall é uma plataforma de marketing digital, ok? Com essa plataforma de marketing digital, empreendedores, empresários, donos de negócios, pessoas que trabalham em casa, marqueteiros, enfim,
todo tipo de pessoa que precisa ter presença ou que precisa ter algum resultado na internet pode ser um cliente da Builderall, tá bom? Pra você ter uma ideia. Henry, fala alguns tipos de cliente que você tem. Nós temos os mais diversos tipos de clientes, mas vai desde, como você falou, né, desde um comércio realmente estabelecido até um prestador de serviço, um pintor, um jardineiro que não tem comércio, não tem nada, que atende da própria casa dele, usa o telefone inclusive para angariar clientes, mas qualquer tipo de pessoa que precisa ser divulgada na internet, ela pode ser usada. Você tem lá pizzaria, todo tipo advogado, de comércio, tudo que é tipo prestador de serviço, comércio, empresas grandes, médias, pequenas, qualquer pessoa que precisa divulgar o seu negócio na internet. Então esse é o produto Builderall, tá? Agora, a gente está falando em fazer sites? A gente está falando em fazer sites, mas a gente está falando também em ferramentas de marketing digital. A gente está falando em ter site, em ter blog, em ter um funil de vendas, pessoas que querem e-mail marketing, pessoas que precisam de vídeo, pessoas que precisam de ferramentas de controle de conversões, acesso, essas coisas todas. Então a gente está falando desde o mais simples website até o mais avançado funil de vendas que você possa imaginar, você pode construir com a plataforma Builderall. Ok? E o que isso tem a ver com você? Se a gente não está te vendendo a plataforma Builderall. Eu estou te falando que a Builderall é um ótimo produto que tem uma demanda enorme. Para você ter ideia, esse produto aqui a gente lançou nos Estados Unidos em abril de 2017. Então a gente perdeu 4 meses de 2017. Mas a gente ficou entre os 10 produtos mais vendidos nos Estados Unidos, né, no meio digital, em 2017. Nós vendemos milhares e milhares de licenças da Builderall nos Estados Unidos em 2017. Ou seja, é um produto que vende simplesmente porque as pessoas precisam, o produto é ótimo e ele tem um custo muito acessível. A gente vende a plataforma mais completa de marketing digital pelo melhor preço do mercado. Ok? Então, quer dizer, não tem como não comprar. E qual é a minha proposta para você? A gente tem a Builderall e a micro franquia Builderall. Okay? Uma coisa é o produto, outra coisa é a micro franquia. Com a micro franquia Builderall, você tem o seu negócio Builderall para vender a plataforma Builderall, que é o que esse camarada aqui tem. Ele tem uma micro franquia Builderall, tá bom? E qual é o negócio da micro franquia Builderall? Nós temos os websites, os funis de venda, as páginas de divulgação, os textos de divulgação, as imagens, o treinamento. A gente tem tudo pronto para que você possa começar a fazer o seu negócio online. Okay? Então, por exemplo, as pessoas sabem que fazer negócios online, ganhar dinheiro na internet é muito legal, é muito bom, é escalável, você trabalha de qualquer lugar. Mas, cara, não é fácil. Na verdade, a gente vê muita gente tentando e falhando. Exato. Né? Não é fácil ganhar dinheiro na internet. Por que não é fácil ganhar dinheiro na internet? Porque você tem que saber o que você está fazendo. Entende? Então, não é tão simples, vamos colocar assim. Mas, se você tem um funil de vendas, um sistema totalmente pronto e comprovado que funciona, poxa, porque esse sistema gerou milhares de vendas aqui nos Estados Unidos, então funciona. Okay? Para você ter uma comparação do que é um funil de vendas, ou um sistema pronto, ou uma micro franquia online, funciona mais ou menos assim. O Henry vem da área de vendas, né? Você vem da área de vendas. Exato. Ok? Então tá. Então o Henry é o vendedor perfeito. Ok? Ele tem uma boa apresentação, ele sabe falar direitinho, ele se comporta bem, ele se veste bem, ele tem as palavras certas, ele tem os gatilhos certos, ele é rápido, ele é um vendedor perfeito. Ok? Ele é um vendedor. Só que você não acha pessoas assim, né? Você sabe vender. Agora, a maioria das pessoas não sabem vender, né? Então, o Henry é uma máquina de vendas. A única coisa ruim do Henry é que você trabalha 8 horas por dia. 10. Se você estiver muito animado, você trabalha 12. Só que aí você precisa descansar, né? Outra, você também precisa ter sábado, você precisa ter domingo, você também precisa ter feriado, tempo com a família, né? Então, ele é uma máquina de vendas que trabalha algumas horas por dia. Exato. No mundo normal, aliás, no mundo real de hoje, esse mundo que a gente está vivendo, as máquinas de venda, elas estão na internet, entendeu? Então não é mais o cara perfeito, não é mais isso. Agora a máquina de vendas é o website perfeito,
com a copy, né, o texto perfeito, com as imagens perfeitas, com os vídeos perfeitos, com as cores perfeitas, com os botões no lugar certo, né, que leva a pessoa a tomar uma atitude, depois tomar outra atitude, a conhecer a sua empresa e fazer a compra do seu produto, que leva a pessoa a se cadastrar, ela faz um download de um documento que tem valor para ela, depois ela recebe uma sequência de e-mails. São máquinas de venda online. Essas máquinas de venda online, elas são o vendedor do dia de hoje. Só que ele tem a seguinte vantagem. Ele é perfeito, ok? Você consegue ajustar essa máquina e ela trabalha para você 24 horas por dia, todos os dias. O que é sensacional. Se o Henry está vendendo alguma coisa para uma empresa e ele tem um cliente lá no outro lugar do mundo e o cara fala assim, ó, Henry, eu preciso que você me fale às 3 horas da manhã, porque é a hora que eu estou aqui disponível para falar, não dá. O seu website não, ele fala com qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, a qualquer hora, tá? Então, esse website, esse funil de vendas, essa máquina de vendas pronta, a gente já tem na Builderall. Nós já construímos o sistema perfeito para você poder trabalhar. Agora, o que falta? Você se tornar um microfranqueado da Builderall, pegar essa máquina de vendas, promover, ok? Ou seja, você não precisa vender, você não precisa saber vender, você só precisa atrair tráfego para essa máquina de vendas, que são seus amigos, a sua rede social, as pessoas que você se relaciona, elas vão conhecer a Builderall, vão entrar nesses funis de venda que a gente tem, ok? Vão se tornar usuários da Builderall, vão pagar pelo serviço da Builderall e você vai ganhar a comissão. 50% de comissão na hora que a pessoa compra e 30% de comissão recorrente, porque as pessoas ficam anos e anos e anos. Fala um pouquinho o seu cliente, porque você tem experiência com isso. O cara, ele entra na Builderall, ele monta um website, ele coloca um domínio, ele tem resultado de Google, ele cria uma campanha de e-mails. Quanto tempo ele fica usando a Builderall? Olha, eu tenho clientes aqui que já estão comigo desde que eu comecei. Há 9 anos. Há 9 anos. Simplesmente porque não faz sentido o cara parar. Se ele tem um business, se ele está trabalhando, se o negócio dele está lá, por que, e ele fez na Builderall, ele montou na Builderall, por que ele vai refazer em outro lugar, né, e pagar mais caro? Ok? Então, o cliente que você conquista na Builderall com os nossos funis de venda, eles ficam na Builderall por anos e anos e anos, te gerando renda recorrente por anos e anos e anos, tá bom? Agora, você já deve ter, de novo, gente, você vai poder começar a fazer esse negócio aqui maravilhoso sem investimento. Começar agora, sem tirar dinheiro do bolso, tá? Só que tem um detalhe nessa história aqui. Eu estava falando, acabei esquecendo, mas enfim, nós vamos lembrar. Qual que é a principal vantagem do Business Builderall? Como é que isso é diferente de um sistema de afiliado? Você sabe o que é um sistema de afiliado, né? Uhum. Então, um afiliado, ele vai pegar um produto para vender, ele divulga esse produto e ganha uma comissão. E acabou. Amanhã, ele vai ter que pegar um outro produto para vender, divulgar de novo, ganhar aquela comissão e acabou. Ok? Então, não é que seja um negócio ruim, não é ruim. Afiliado é um negócio, é um business, você está trabalhando. O afiliado, ele constrói uma lista de e-mails, ele tem relacionamento com pessoas, ele constrói uma autoridade. Não é fácil, é difícil ser um bom afiliado, não é para todo mundo, ok? Porque quando você é um afiliado, você tem que ser bom. Certo? Nós temos ótimos afiliados no mercado brasileiro que eu conheço, um deles o Fábio Vasconcelos, eu tenho o Marçal, tenho o Carlos Ramos, tenho o Fernando Nogueira. Esses caras são ótimos afiliados, são ótimos profissionais, porque eles trabalham com isso. Só que são poucos, não são bons super afiliados, né? Tem que ter autoridade, ok? Mas esses caras, eles também, por melhor que eles sejam, eles também precisam achar produtos novos todo dia, toda semana. No mínimo toda semana. Eles estão sempre divulgando alguma coisa, porque essa é a profissão deles. Como é que isso é diferente do Builderall? O Builderall é um produto, é um negócio que você começa a fazer e você começa a trabalhar com esse produto, ok? E você começa a divulgar esse negócio, só que você constrói uma carteira de clientes. Então, olha a diferença. Se eu tenho um custo mensal, que eu preciso fazer, por exemplo, 100 vendas para pagar esse custo, e eu sou um afiliado, eu vou fazer 100 vendas esse mês, e mês que vem eu vou ter que fazer 100 vendas de novo. E no segundo, terceiro mês, de novo. 100 vendas, e 100 vendas, e 100 vendas, eu não tenho folga, porque eu preciso estar trabalhando. Eventualmente, você vai ficar melhor, e você vai fazer 100 vendas de uma forma mais fácil. Porque você tem mais autoridade, porque você é melhor, porque as pessoas te conhecem, mas você precisa fazer 100 vendas todo mês.
Quando você trabalha no mercado de recorrência, né, que você tem um produto que é recorrente e você precisa 100 vendas para pagar as suas contas, vamos colocar assim, você faz isso uma vez. Então, se no primeiro mês você fez 100 vendas, no segundo mês você não precisa mais fazer, porque você já começa o mês com essas pessoas lá na sua carteira de clientes, elas vão pagar. Então, no segundo mês, você já... Cara, olha que maravilha, porque você é empresário, eu sou empresário, a gente sabe o que a gente está falando. Que maravilha você começar o mês com as contas pagas. Exato. Né? Não é maravilhoso isso? É o que todo mundo quer. No dia 1º de abril, eu sei que eu já tenho minhas contas pagas. No dia 1º de maio, eu já tenho as minhas contas de maio pagas. No dia 1º de junho, eu já tenho todas as contas de junho pagas. O que eu vou fazer? Vou me aposentar? Não! Eu vou continuar trabalhando porque aí eu começo a ter lucro. Entendeu? Se eu vender 100 todo mês, depois de um ano, eu vou ser que nem esse camarada aqui, ó. Eu vou ter 1000 clientes. Entende? Então, você não precisa vender 100 todo mês para ter 100 todo mês. Você precisa vender 100 todo mês para no final de um ano você ter 1.200 clientes. É maravilhoso isso. Mesmo que você perca alguns clientes, você não perde todos, você perde alguns. Né? Então, é um negócio que você consegue crescer. Então, essa é a micro franquia Builderall. É um negócio que você pode começar agora, sem investimento nenhum. Quando você se inscrever, você vai para uma página que tem instruções de como começar o negócio. Por exemplo, o Henry conhece a Builderall, você sabe que a gente tem lá centenas de funis de venda. A gente tem funil de venda pronto para quem trabalha com fitness, a gente tem funil de venda para advogado, funil de venda para contador, funil de venda para cabeleireiro, funil de venda para pizzaria, para sushi, funil de venda para pessoas que usam plataforma, funil de venda para pessoas que fazem marketing multinível. A gente tem funil de vendas prontos para diversos tipos de audiência, ok? Tá. Mas eu não vou te entregar logo de cara todos esses funis. É claro que você vai ter acesso, mas eu vou te dar um sistema simplificado, porque eu quero que você tenha resultado em 24 horas. Então, olha só, eu não estou falando que você vai começar a trabalhar com a Builderall e começar a gerar resultados daqui a um tempo. Eu estou falando que a gente montou um sistema diferenciado, um funil diferenciado, para que você possa começar agora, sem investimento nenhum, e ter resultados nas próximas 24 horas. Como? Através de alguns funis extremamente virais que a gente fez. Tá? Então o que vai acontecer? Se você se inscrever agora para ser um micro franqueado Builderall, sem compromisso nenhum, você pode tentar sem investimento. Você vai para uma segunda página, ok? Onde tem lá, parabéns, aqui é o passo 1. Pega esse link, a gente tem uma programação que o link ele já está com o seu ID, ele já sabe quem é você. Pega esse link e promove nas suas redes sociais. Daqui 4 horas você pega esse outro link e promove nas suas redes sociais. Daqui 4 horas você pega esse outro link e promove nas suas redes sociais. E assim você vai, tá bom? Em menos de 24 horas você vai ver que você vai começar a ter resultado. E as pessoas trabalham online, cara. Elas fazem cursos, elas investem, elas fazem um monte de coisa e elas tentam e não tem resultado. E em 20 anos de carreira nisso aqui, o que a gente mais ouve é assim, eu não sei como começar. Você já deve ter ouvido isso também. Com certeza. Né? Eu não sei como começar. Então, esse é um problema que eu vou resolver para você. Você quer ser um micro franqueado da Builderall? Então, junte-se ao nosso time. E se você não sabe como começar, fica tranquilo, porque o nosso time de marketing trabalhou e desenvolveu um sistema com funis de venda virais para fazer você ganhar dinheiro. E nós temos ali o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo. Quando você começar a fazer isso, e você vê que você está começando a pegar leads, pegar contatos, e eventualmente fazer algumas vendas, o negócio está funcionando, aí você vai para a segunda página, onde você tem o painel completo. Todos os funis, todos os treinamentos, enfim, você tem tudo. É claro que você pode ir para a página completa logo de cara, mas não é o que a gente recomenda. O que eu recomendo é que você se inscreva, faça o passo 1, o passo 2 e o passo 3, aí você já tem o funil andando, as coisas acontecendo, você já está capturando leads, ganhando clientes, o seu negócio já está andando. Você pode fazer de novo, e de novo, e de novo, ou com o seu negócio andando, você pode entrar na plataforma e ter todos os treinamentos, ver todos os vídeos e acessar tudo e ter um pouco mais de informação profunda sobre o seu negócio. Então, tá bom? Eric, só um pouquinho, me confirma aqui uma coisa. Então, o que você está oferecendo agora para todos é que as pessoas elas possam vir a trabalhar com o Builderall
E a princípio ela não vai precisar investir nada. Nada, zero de investimento. Zero de pagamento, zero de investimento. Zero. E com a possibilidade de obter ganhos recorrentes. Agora, assim, já começando hoje. Fantástico. Ganhos que ela pode ter por 1, 2, 10 anos. Exatamente, exatamente. É isso aí, é isso que a gente está oferecendo para você. Só que a gente montou um sistema que eu ainda não vou falar para você, vem ser um microfranqueado do Builderall. Tá aqui a microfranquia, vai trabalhar. Não é isso, entendeu? A gente montou um sistema anti-falha. Você quer ser um franqueado da Builderall? Quero. Então você vai começar sem investimento, ok? Não quero que você invista dinheiro, nem que você faça anúncio pago. Não quero que você invista dinheiro, eu quero que você tente sem investir. Eu quero fazer dinheiro para você, tá bom? Tá. Então, ok, você se assina, você faz parte, aí você vai para uma outra página que eu vou te dar. Esse é o passo 1, esse é o passo 2, esse é o passo 3. Você vai fazer e você vai começar a ver a coisa andar, entendeu? Então, redondinho, cara, para você começar a fazer dinheiro. Então o negócio Builderall ainda vai te dizer como você vai conseguir esses primeiros clientes, então. Exato, é um negócio anti-falha. Não tem como você falhar. Você só pode falhar nesse negócio se você não seguir as instruções, se você tentar fazer de um outro jeito qualquer ou coisa parecida. Se você se inscrever agora, começar agora, grátis, sem investimento, eu te garanto que você vai ter resultado em menos de 24 horas. Não importa se você já tentou outros negócios online e não conseguiu resultado. Com a Builderall, eu garanto que você vai conseguir resultados em 24 horas ou menos, em alguns minutos, tá bom? Então tudo que você tem que fazer é o seguinte, aperta no botão aqui embaixo, aliás, essa página tem bastante conteúdo, seria legal você ler o conteúdo dessa página para você entender um pouco mais do nicho, do negócio, do mercado, o que nós estamos fazendo, como nós estamos fazendo, leia todo o conteúdo dessa página. Clica no botãozinho e começa a trabalhar. É simples assim, ok, pessoal? E qual é a sua comissão? É de 50% na hora que a pessoa compra a Builderall e 30% recorrente o resto da vida, ok? Sendo que você constrói um negócio, tá bom, pessoal? Então é fantástico esse negócio. Você pode gerar 50% de comissão agora. E cada comissão que você tiver são pessoas que vão continuar te pagando, você pode acumular. Você pode ter 1000 clientes na Builderall, não tem problema nenhum, ok? Você vai estar fazendo dinheiro, a empresa vai estar fazendo dinheiro, nós vamos estar felizes. E aqui nessa página a gente tem alguns testemunhos de vários empreendedores que você está comigo há 8 anos, você sabe que tem gente que ganha, tem gente que não ganha, tem gente que demora, tem gente que é rápida, mas tem vários testemunhos aqui. Nosso objetivo é ter você dando um testemunho falando como é que você ganha dinheiro em menos de 24 horas com a Builderall, sem investimento, é só começar. Então a gente quer ver o seu sucesso no negócio Builderall, ok? Basicamente é isso. Fantástico, Eric. Fantástico, maravilhoso. Os dois. 7 anos atrás, não, cara, 8 anos atrás, eu tive uma entrevista no programa Rony Von, quando a gente estava começando com esse negócio de marketing digital. Eu fui um dos primeiros empreendedores a começar com marketing digital no Brasil. Aí eu lembro que teve uma entrevista no Rony Von, e aí eu falei para ele tudo que a gente estava fazendo, era muito parecido com o que a gente está fazendo hoje. Graças a Deus a empresa cresceu. Na época, eu estava começando no Brasil. Hoje a gente já está trabalhando em mais de 100 países. E ainda acabei aquela entrevista falando pro Rony Von, e aí, Rony, é fantástico, maravilhoso. Aí o Rony Von falou, pô, Eric, é os dois, é fantástico e maravilhoso. Então é isso aí, gente. Você tem agora a oportunidade de começar a fazer negócios com a Builderall sem investimento, ok? Construir o seu negócio não é um sistema de afiliado, é um sistema de negócios, é uma microfranquia. Você vai poder construir a sua microfranquia, pegar clientes, manter clientes, crescer os seus clientes, aprender a fazer negócios, conhecer pessoas maravilhosas. Nós temos empreendedores maravilhosos, pessoas muito legais na nossa empresa. Você vai fazer parte de um grupo, você vai fazer parte de alguma coisa, você vai construir o seu negócio, você vai ter os seus clientes, você pode eventualmente vender o seu negócio. Por exemplo, se você tivesse que vender o seu negócio agora, com 1000 clientes, por quanto você venderia? Bom, eu não sei se eu venderia, mas teria que ser um valor muito alto. Cara, é uma máquina de dinheiro que ele permite ele viver em Orlando, não é verdade? Entendeu? Então você tem um negócio que tem 1000 clientes pagando todo mês para manter o site online. Cara, é o seu negócio. Você pode vender para um amigo, você pode vender para uma empresa, você pode vender para mim, porque a Builderall garante que ela compra o seu negócio se você não quiser mais trabalhar com a Builderall. Cara, é fantástico, porque assim, ó, você começa de graça.
Aí você coloca lá 100 clientes. Cara, você trabalhou, você teve um empenho e tal, você construiu um negócio. Eventualmente você quer se aposentar, não quer trabalhar mais, você quer vender, a Builderall vai comprar os seus 100 clientes. Porque faz sentido, porque você pode querer se aposentar. Eu não, eu vou ficar nesse negócio por anos e anos e anos. Eu compro o seu negócio, eu compro os seus clientes, tá bom? Então é assim que funciona. Gente, bem-vindo à Builderall. Toma uma atitude agora, comece os seus negócios, é sem risco, é zero de risco e a gente garante que você vai ter dinheiro na sua conta, você vai ver resultados em 24 horas se você seguir os passos e depois aprender mais e mais e mais e mais, enfim, é uma profissão. Não é verdade, Henry? É uma profissão. É uma profissão. Hoje, Builderall é a sua profissão. É claro que você montou a sua agência de marketing digital, mas Builderall é a ferramenta que está por trás, é o negócio que está por trás, né? Então, é uma profissão. Você tem chance de começar um negócio, uma profissão agora com investimento zero, só depende de você. Se inscreve, aperta o botão, sem compromisso. Eu te vejo na próxima página, tá bom? Forte abraço, tchau!